Má notícia em relação ao Memphis, tá? Eu disse que ele podia não jogar mais pelo Corinthians. Um dia depois da contusão, eu disse aqui que o Depay podia não jogar mais pelo Timão. E a maioria me chamou de louco, que eu estava falando besteira. Agora eu vou mostrar para vocês sobre o que estava falando, tá? Fica aí que eu vou te contar tudo. Corinthians pode fechar um patrocínio milionário, tá? Vou te falar os valores e de onde vai vir esse dinheiro. Falando em dinheiro, a proposta do gigante europeu por joia da base do Timão pode render muita grana. E eu vou te contar tudo sobre essa negociação, mas também tem outro gigante ainda maior de olho em dois da nossa base. Então, talvez seja melhor esperar para vender, tá? Isso aí. Fica comigo que eu já vou falar sobre isso. E não é só isso. Vamos falar dos desfalques do Timão, tá? O desfalque para a próxima rodada aí contra o Fluminense. Hugo Souza pode ficar de fora de jogo importante e não estou falando do jogo contra o Fluminense. Tem clássico chegando e poucas pessoas estão falando sobre isso, mas o Hugo Souza pode ficar de fora de um jogo muito importante, tá? Com todos esses desfalques, como vem o Timão para enfrentar o Fluminense? Tem novidade no ataque, titular novo, moleque da base aí que vai assumir o gol, tá? Tudo isso a gente vai comentar aqui a partir de agora. Mas antes, se você segue o Timão e gosta de ficar antenado aí nas principais notícias, já segue o nosso canal, deixa seu like. Eu sou o Dingo e vou falar de Corinthians para você todo dia, ok? Bora pro vídeo. Bom, o Corinthians está cheio de desfalques para o jogo de amanhã contra o Fluminense. Hugo Souza é o primeiro deles, tá? Já é sabido que ele não vai jogar, porque vai estar voltando aí da seleção, né? Não sabemos se ele será titular na seleção, mas não depende disso. Por conta da viagem e tudo mais, vai chegar muito em cima da hora, então ele não deve enfrentar o Fluminense, tá? Além dele, outro que está servindo a seleção é o André Carrillo, né, o volante do Corinthians aí, foi convocado pelo Peru, né? E está empenhado aí na data FIFA também. Tá? O Hugo, lateral esquerdo, que é velho já, né? Não joga por conta daquela lesão de menisco ainda em fevereiro, né? Eu não vou dizer graças a Deus que ele tá machucado, mas graças a Deus que ele não tá jogando. Concorda? Memphis Depay, né? O atacante tá com uma lesão na coxa aí, vai ficar de fora cerca de um mês, né? Já já a gente vai falar dele, que pode não jogar mais pelo Corinthians, tá? Já vou te contar tudo sobre isso aí. Fica aí com a gente. Outro que não vai jogar é o Guinegão, né? Que sofreu uma contusão servindo a seleção sub-20. Aí deve perder aí algumas semanas na temporada, tá? E por último, mas não menos importante, o Ranielli está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Fluminense no Maracanã amanhã, ok? Coisa que o Hugo Souza deveria ter feito, né? Já vou te explicar isso aí também, tá? Relaxa, já vou te explicar isso aí também. Com tantos desfalques, a provável escalação do Timão deve ser quem? No gol a gente vai de Felipe Longo, Mateuzinho na lateral direita, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga e Matheus Bidu na esquerda. Então, nossa linha defensiva titular para enfrentar o Fluminense. Tá? O que tem de melhor vai para o jogo contra o Fluminense na linha defensiva. No meio, vem de Matheus Pereira, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Okay? No ataque, Yuri Alberto e Lingard. Vem se falando aí que pode ser o Vitinho, tal, mas o fato é que Lingard treinou entre os titulares e está sendo preparado para enfrentar o Fluminense, tá? Assumindo aí a posição do Memphis, machucado. Tem o Kaique também, mas o que tudo indica é que será mesmo o Lingard, Jess Lingard será o titular. O lance do Hugo Souza, família, é que ele pode ficar de fora do derby, tá? Isso aí, o jogo contra o Palmeiras, o clássico contra o Palmeiras, pode ser que não tenha o Hugo Souza. Já imaginou ir pro derby com o Felipe Longo no gol? Com todo respeito, né? Mas não dá. E pode acontecer, tá? Porque o Hugo Souza tá pendurado e ele foi para a seleção, ou seja, não vai jogar amanhã contra o Fluminense, vai voltar contra o Inter, e se tomar o cartão amarelo contra o Internacional, ele tá fora do derby. Tem noção disso? Essa foi a mancada aí que a diretoria, comissão técnica, jogador, enfim, alguém tinha que ter falado para ele tomar o cartão contra o Flamengo, para cumprir suspensão contra o Fluminense, já que não ia jogar, né? Eu não ia jogar mesmo, ia estar lá na seleção, cumpre a suspensão contra o Fluminense e volta zerado.
voltar zerado contra o Inter sem risco nenhum. Volta zerado contra o Inter e não tem risco nenhum contra o Derby, entendeu? Então faltou aí um planejamento da comissão técnica aí com o Hugo Souza. Tomara que não tome o cartão contra o Inter. Ah, o goleiro, para que vai tomar cartão? Pô, o Hugo Souza toma cartão direto, né? Porque, como eu disse, é complicado ir pro derby sem o Hugo Souza. Então, tomara que ele não tome o cartão, tá? E antes de falar de Memphis Depay, né, que pode não jogar mais pelo Corinthians, eu quero falar dessa proposta que o Milan fez ao Timão por André e desses milhões aí que pode entrar aí de patrocínio por Corinthians, tá? Bom, a proposta do Milan foi de 18 milhões de euros, mais 4 milhões em bônus, como todos já sabem. E se você ainda não sabe, tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa proposta, dedilhando ela para você, ok? Mas o ponto em que eu quero falar com vocês é que está sendo vinculada a informação de que essa proposta do Milan já estaria na mesa do Corinthians há algum tempo e que o Corinthians não estava lhe dando atenção. Por quê? Me parece que a diretoria confia muito numa valorização do atleta, até porque nos últimos dias aí, como o Atlético de Madrid, Benfica passaram a observar o jogador, né? Agora quer dizer, não sabemos se é agora ou se faz tempo, né? Porque eles estão vazando as notícias conforme lhe convém, né? Então não temos como saber aí de quando é a notícia, né? De quando que aconteceu. Então não daremos ao certo quando as coisas aconteceram, mas a real é que o Real Madrid entrou nessa briga. Tá? O Real Madrid está de olho não só no André, como no Bidon também. Tá? O André é o foco maior é o André, mas o Bidon também está sendo observado. Então a novidade é essa, torcedor corintiano, não é só o Milan que está nessa briga. O Corinthians pode sim recusar a proposta, que é muito boa, tá? Já vou comparar ela com outros grandes bons jogadores aí. O Milan pode ver a proposta dele sendo recusada outra vez e o Corinthians pode esperar um pouco mais de valorização. Estamos falando de 22 milhões de euros por 70% de um volante. Então não vamos comparar com um atacante, não sei quem. Então é sim um grande valor, tá? Volantes como o André do Fluminense e o Danilo do Palmeiras, que foram muito bem vendidos, saíram por menos. Então é um valor considerável, mas que ainda pode aumentar. Tá? Então, torcedor corintiano, vale a pena vender já? Espera mais um pouco. Vamos ver o que vai acontecer aí com o André e agora também com o Bidon, né? Vai vender? É melhor vender? Vende logo para passar um ano mais tranquilo? Vai ser suficiente essa venda para passar um ano mais tranquilo? Já deixa aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá? E ainda falando de grana, o Corinthians recebeu duas propostas, tá, de casas de apostas. Eu não sei o nome das casas de aposta ao certo, mas fala-se da Bet Construct e da Bet2Play, tá? Então são empresas aí que já patrocinaram grandes times aí no cenário europeu, como o Arsenal, o Mônaco, mas nada confirmado, tá? A proposta seria de 35 milhões de reais imediatos à vista, na mesa, e 25 milhões em ações de marketing, né? A Pixbet, que é a atual patrocinadora do Corinthians ali, paga cerca de 35 milhões. Então, o Corinthians está reavaliando o contrato com a Pixbet, sabe? Vai conversar, será que não dá para aumentar? Para a gente continuar com vocês, aquele lance da fidelidade, não sei o quê. E analisando a nova proposta, né? Dessas novas casas de aposta aí. É uma graninha boa que entraria no timão, mas por enquanto é só uma especulação, certo? O que não é uma especulação, é uma situação real, é a situação do Memphis Depay. Depois da contusão, eu disse que ele poderia não jogar mais pelo Timão. E muitos de vocês me chamaram de louco, mas olha só. O que eu imaginei foi o quê? O contrato dele acaba dia 20 de julho, certo? A Copa começa dia 11 de junho. 31 de maio, pausa o Brasileirão. O Brasileirão vai pausar dia 31 de maio, por conta da Copa, e só volta lá no final de julho. Então o Memphis tem aí 2 meses para jogar no Corinthians. Sendo que um mês é só para recuperar da lesão. Tá entendendo o que eu tô falando? Ele vai voltar da lesão e vai ter só mais um mês de Corinthians. Aí agora o treinador dele lá, o da Holanda, o Ronald Koeman, diz que o Memphis precisa entender que deve estar 100% para ir para a Copa do Mundo. E que
Sabe que é complicado jogar aqui no Brasil, tá? O treinador disse isso. Sei que é complicado jogar lá, porque eles jogam a cada 3 dias. Então eu te pergunto, como esse um mês que o Memphis vai ter para jogar aqui vai ser útil para o Corinthians? Você acha mesmo que ele vai dar 100% nesses jogos? Você não acha que ele vai tirar o pé em todas as divididas? Isso se jogar, né? Bom, jogar ele vai precisar jogar porque ele também precisa estar em forma, né? Precisa de ritmo de jogo. Mas arriscar ficar fora da Copa do Mundo, o maior artilheiro nacional, arriscar numa dividida, não estou nem falando aqui que ele está errado, não. Estou falando a realidade, que Memphis pode não render mais nada ao Corinthians. Pode ser que já tenha acabado o Memphis Depay no Corinthians. E a gente não se ligou, tá? Realmente, pensa nisso. Se você ficou até aqui, peço que deixe seu like, tá? Porque fortalece muito pra gente continuar trazendo as novidades e informações e também opine sobre o Corinthians, tá? Para você, se você segue o Timão e quer ficar por dentro de todas as novidades, informações, mercado da bola, escalação, pré-jogo, pós-jogo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Fechou? Vai, Corinthians!